Patrocinador Evolução Centro Tecnológico Educacional, com foco nas profissões do futuro, graduação e pós-graduação, onde a sua evolução é a nossa meta. Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Educa Evolução. É um prazer tê-los conosco aqui mais uma vez e, como sempre, né, a gente traz aqui assuntos relacionados à educação, sobre o futuro, sobre os grandes desafios que é falar sobre esse assunto, que é a construção do futuro. E a gente sempre traz alguém aqui muito relevante no assunto para trocar uma super ideia e trazer informações relevantes para nós. Então, eu tenho certeza que se você ficar até o final, você não vai perder nada, tá? Então, fica ligados. Tem aqui também ao meu lado o João Moura, que é o nosso comentarista, e eu quero saber, como sempre, João, como que está a sua expectativa aí para o dia de hoje? Como sempre, né, cara, das melhores, né? A gente nunca espera meio e nem abaixo do meio, né? Sempre a melhor. E hoje, Edson, nós vamos É. ter uma mulher empreendedora. Eu vou deixar que você faça a apresentação e que ela mesma se apresente, vamos Sim, dizer assim. sim. Esse papo vai ser muito legal porque vai ser assim a nata da educação. Eu costumo dizer o seguinte, É. que o que ela faz, para mim, é o que os verdadeiros heróis da educação estão fazendo, né? Aqueles que são verdadeiros heróis da educação. Porque, bom, eu vou deixar que você apresente e depois eu vou voltar nesse tópico aqui, falar, dar mais detalhes sobre o que eu quero dizer com os verdadeiros heróis da educação, tá Legal. bom? Muito obrigado, João. Então, a gente tem aqui a nossa convidada de hoje, que é a professora Eliana Archila. Professora, seja muito bem-vinda. Ó, é um prazer enorme ter a senhora aqui conosco. O currículo, a ficha aí é extensa, então eu não vou nem me arriscar, nem me atrever. A gente já estava conversando aqui antes de iniciar, né, falando um pouquinho aí sobre aquilo que a senhora já apresentou, da administração, agora o ensino infantil, né? Quero que a senhora se apresente aí para os nossos espectadores, tá? Fala um pouquinho aí sobre a senhora para nós. Então, uma boa tarde a todos. Eu sou Eliana de Almeida Rosa Archila. Venho aqui, quero agradecer o convite de vocês e sempre falo que a educação é a minha vida, né? E com isso, nessa trajetória, nós estamos conseguindo fazer mudanças na vida das crianças, trazer orientações para os pais e também estar aí contribuindo para um futuro melhor, tá? Então, obrigada pelo convite. Não, o prazer é todo nosso. Ó, eu queria fazer uma pergunta aqui, João, para a professora Eliana. Como que ela veio parar na educação, né? Eu acho sempre relevante, eu gosto, né, ter essa curiosidade de saber aí como que as pessoas se encontraram. Por quê? Eu acho que é um caminho que, às vezes, principalmente o jovem adolescente, ele tem muita dificuldade em escolher uma carreira, né? Às vezes fica patinando, tenta uma coisa, tenta outra. Como que a senhora iniciou e veio parar na educação? Foi algo que foi acontecendo naturalmente? Foram oportunidades que foram surgindo? Como que a senhora parou nessa área? Uhum. Então, ser professora sempre foi um sonho, né? E um sonho desde criança. Aham. Então, quando hoje eu entrevisto alguns professores ou mesmo auxiliares no meio acadêmico, eu ouço essa fala, né? Que eu tenho esse sonho e eu acredito. Por quê? Porque eu sempre quis. E na minha trajetória com os estudos, eu acabei investindo, né, no estudo Uhum. e também nessa formação. Tá? Então, assim, eu já dei aula do berçário até o pós-graduação. Né? E quando eu cheguei no pós, né, graduação, eu resolvi voltar para a base. Né? Então, a escola hoje, do berçário até o quinto ano, a gente tem aqui todo esse desenvolvimento e a preocupação com o que é de mais importante que é a primeira infância. Né? Certo. Então, nesse decorrer, eu fui traçando os objetivos e fui construindo ali com as crianças, com os pais, Uhum. e aí até para dizer do querer, né? Eu fui para o percorrer todas as etapas. Né? Então, Foi acontecendo. foi acontecendo.
Então, imagine, professora do berçário, depois eu fui professora do ensino fundamental 1 hoje, né? Depois eu fui dei aula para o magistério também, Olha só. né? Fiz projetos com os professores, fui coordenadora, fui orientadora e fui diretora também de colégio supletivo em São Paulo. Além do supletivo, depois, né, professora de faculdade também, na Fundação Álvares Penteado. Depois, né, dessa etapa, também implantando colégios, também e chegando no pós. Chegando no pós, na parte administrativa até que a gente comentava aqui, com palestras em empresas também. E dessas palestras de empresas, eu senti a dificuldade que o adulto tinha, né, em, por exemplo, falar em público, né, Isso é uma grande dor, né, social, né? E assim, o falar em público, às vezes um executivo com essa dificuldade, né, e junto com falar junto em falar em público, eu notava também a dificuldade que eles tinham de fazer uma organização, né, de raciocínio. Então, foi o momento em que daí eu falei, não, vou eu investir na base. Olha só. Né? E daí da base que a gente tem aqui dos 0 a 6 anos, a gente tem ali essa conquista de habilidades e competências dessas crianças, né? Então, eu fui enxergando isso, trabalhando, né? Orientando os pais, propondo, né? Também aos professores e às crianças toda esse desafio. Então, hoje é comum, né, no dia a dia, a gente já ir trabalhando essas questões com as crianças, né? Legal. Então, o foco da senhora hoje está voltado à educação infantil, né? Então, essa educação inicial, ela é o primeiro contato da criança, né, com o universo, com o mundo, né? Tanto da educação, né, da alfabetização, quanto também do convívio social, né? Porque às vezes a criança é só ela e os pais, né? Acho que hoje a gente estava falando há pouco sobre isso, que as famílias estão diminuindo, né? Está mudando a característica das famílias e hoje é muito comum o casal que tem apenas um filho, né? E acho que isso é relevante demais, né? Como que funciona esse primeiro encontro, que eu acho que será lida o tempo todo com isso, né? Da criança com a educação e com esse universo social. Então, é o maior desafio. Tá? Então, se eu for falar da faixa etária aqui do berçário, nós vamos ter aqui os pais, né, muito preocupados, né, e com um sentimento de culpa muito grande, né, em deixar a criança. Então, esse acolhimento do pai, né, para que ele entenda que vai ser bom para a criança, né? É fundamental. É fundamental. E até que ele enxergue, né, o quanto essa criança vai estar bem. Então, eu diria, no berçário, a maior preocupação, o maior desafio são os pais. Agora, a partir de 1 aninho, né, 1 ano e meio, do qual a criança acaba já sanando, do qual a criança já acaba fazendo as suas escolhas ali, o pai chega com sentimento de culpa. Porém, a criança, tem muitas crianças muito desprendidas, que elas entram, elas exploram, elas ficam muito bem, né? Então, esse período de adaptação, ele é crucial, tá? E aí nós enquanto educadores, temos que estar preparados, né? Temos que ter o quê? O que é mais importante que até no nosso dia a dia a gente tem, assim, de sobra, é o acolhimento, né? Então, acolher, abraçar, né, essa criança no sentido de um todo, né? E trazer para a particularidade mesmo. Né? E com isso nós vamos dar essa atenção para a criança, para que ela se sinta segura,
Aham. né? Porque esse momento vai fazer com que ela, no decorrer da vida dela, vá se desenvolvendo cada vez melhor. Saiba lidar com É. as situações do cotidiano, Sim. né? Com a vida real, né? Que Com é certeza. fora lá das quatro paredes da casa. E aí a gente começa a entender, Edson, que aquilo que eu estava falando no início, né, dos verdadeiros heróis da educação, Sim, né? é. Quando você fala de alguém que dá aula num curso superior, né, um professor que ele tem que ter um mestrado para dar aula num curso de graduação, por exemplo, ou um professor que dá aula num doutorado, num pós-doutorado, etc. Eu não vejo esse pessoal, não que eles não sejam importantes, mas eu não consigo ver eles como os verdadeiros heróis da educação, porque eu vejo os professores que trabalham com essas primeiras fases, que iniciam né, dentro de um cenário da alfabetização, por exemplo. Esses são os verdadeiros heróis que trabalham com inocentes, com crianças que acreditam piamente em tudo que eles falam, em tudo que eles, em qualquer passo que eles dão. Então tem que ter tino, tem que ter, vamos dizer assim, tem que estar rodeado de anjos, né? Aí sim cria-se aquela blindagem. Por isso que eu digo que esses são os verdadeiros heróis da educação, são os professores voltados para o ensino infantil. Eu não sei se fui claro nessa... Sim, com certeza, né? E deveriam ser muito mais valorizados, né? Sim. Vistos, respeitados, né? E a senhora estava falando desse primeiro contato e me fez lembrar algumas coisas aqui, né? Os meus sobrinhos aí, quando ia para a escola, aquela luta da mãe deixar, né? Que gruda e chora e faz um escândalo, e a professora ali tem que ter todo um cuidado, ter um carinho pela aquela criança que é mais apegada, a paciência, né? Tem que ser um nível assim fora do comum. Com certeza. E lida com isso todos os dias, por muito tempo, por muitos anos, né? E é interessante porque a gente sente na criança, às vezes, uma maior empatia, né, com uma determinada pessoa, ou mesmo, né, com a própria auxiliar, né, do grupo, e eles se comunicam pelo olhar. Né? Então, quando chega, a gente sente pelo olhar que a criança está bem, a gente sente pelo olhar, né, que ela quer ficar, e a gente também sente, né, pelo pai até que ele tenha segurança na escola, dos profissionais, né? Isso. Que ele quer que fique, mas também ele quer, né, que ao mesmo tempo parece que quer, né, levar. Então, o sonho dele, né, quando a gente fala da adaptação, é que a criança fique feliz. Mas também, depois que quando a criança fica feliz, existe uma tristeza em seguida. Ai, já não gosta mais de mim agora. Não, calma. Né? Ele está ampliando, né, o seu lado social, que é super importante na vida dessa criança, né? Então, com certeza, ele gosta muito de você. E os pequenininhos, às vezes, eles não querem nem ir embora, eles querem ficar, né? Então, é algo que nós temos que trabalhar com essa criança, né? Eu sempre falo para os pais, que eu oriento e também digo, não vem com manual, né? Como não vem com manual, todas as orientações, né, vão ser feitas, vão ser cuidadas, e a gente vai fazer o melhor possível e vai entender aquela criança, né? E aquele pai também. Né? É muito legal isso que a senhora estava dizendo, que é algo que a gente disse aqui em outros episódios, né? Porque a gente olha para alguém, até para um idoso, e fala, nossa, essa pessoa já é experiente, mas a gente esquece que é a primeira vez que ela está sendo idosa, né? O pai, a mãe, muitas vezes é a primeira vez que ele está sendo pai e mãe, né? Então, a gente tem esse pré-juízo das pessoas, né? Não, já é experiente, já é o suficiente. Eu acredito, né, que esse ofício ele tem que ser bem trabalhado para criar bons vínculos e não gerar traumas. Né? Porque se nós estamos ali lidando, por mais que sejam inocentes, são crianças, mas são futuros profissionais.
são futuros educadores, né? São futuros engenheiros, médicos, advogados, Sim. pessoas que servem a comunidade, etc. Entendeu? Então, É. tem muitas pessoas que às vezes buscam, né, desviam desse caminho por causa de alguns traumas que são gerados. E aí, quando você coloca uma criança numa instituição, né, colocando como exemplo aí a sua instituição, Eliana, Sim. existe uma troca ali, né? Isso. Existe uma troca. E a confiança é o que impera. Isso mesmo. Por isso que, às vezes, a gente observa muito. Eu sou uma pessoa que eu sempre observei meus filhos. Sempre observei meus filhos na ida, ao pegar na escola e em casa, né? Como que era. Sempre observei. Sim. Então, a confiança, ela é conquistada com o passar do tempo. E as nossas crianças, eles vão criando vínculos mediante ao que oferecem a eles. É por isso que a gente busca ter maior interação com instituições que ofereça isso. Instituições sérias, né? Que saiba que nós estamos deixando ali que é uma extensão da nossa casa, daquilo que a gente acredita. Sim. E é tão importante isso que, assim, a prova, né, de tudo isso é o decorrer do tempo, né? A evolução. A evolução. Então, se eu tenho ali uma criança que entra com 4, 5 meses e que ela vai até 10 anos na escola, né? E que a gente tem ali toda essa parte do desenvolvimento, né, que eu costumo dizer até os professores, né, quero agradecer imensamente e realmente reforçar essa parte do quanto eles são heróis, porque eles acabam trazendo, eu diria assim, esse todo, né, a gente abraça essa criança, né, e traz para a particularidade, né? Então, se a gente fosse falar do professor com conteúdo, é super importante, né? Porém, é mais do que conteúdo, né? É toda essa formação, né, de vida dessa criança. E quando você fala também, João, da questão dos traumas, né? Eu diria que o professor ele tem o poder, né, de colocar, de incentivar, né, de criar esse lado mágico, né, de eles se reconhecer no quanto eles são bons e, infelizmente, tem o poder também de tirar, né? Então, isso faz com que a gente pense a responsabilidade, né, que nós temos aí nesse decorrer da vida das crianças, né? E, professora, a gente estava falando há pouco aqui sobre gerações, né? O como as gerações vão mudando, né? E é importante que os pais saibam que tudo aquilo que a criança ela convive, ela pratica, ela faz na infância vai refletir de forma drástica na vida adulta. Então, se a pessoa tem um excesso de timidez, de dificuldade de falar, que era algo que, né, um dos assuntos que a senhora domina aí, que é comunicação social e tal, muitas das vezes, toda essa bagagem que o adulto tem, a senhora trouxe um exemplo muito bom, que é aquele profissional que ele domina muito bem a sua área, mas na hora dele passar isso para frente, na hora dele treinar uma equipe, na hora dele trazer o assunto à tona, ele tem dificuldade de comunicação. E talvez isso é algo que ele já vem trazendo, né? De repente uma geração que, querendo ou não, tinha um sistema um pouco mais rígido, mais difícil de lidar, e isso vai sendo moldado na sociedade, né? Então, como é que a escola atual lida com isso aí, para evitar justamente isso que a senhora estava falando, os traumas e esses problemas? E vou fazer outra pergunta, vou emendar aqui. A escola está preparada para isso? Então, o grande segredo são as pessoas, tá? Então, assim, por mais que a gente tenha muita tecnologia, que é fundamental também para o desenvolvimento. Claro que daí, colocando de uma forma consciente, né, que a gente tem o tempo estimado para as crianças, tem a adequação, inclusive, mas o segredo, né, está nas pessoas. Então, essa criança que chega
que ela tem toda essa trajetória, né, que ela vai percorrer, né, desses primeiros anos de vida, o incentivo, né, esse incentivo tem que existir no dia a dia, né? Então, para que a gente tenha esse protagonismo, né, essa vivência de forma espontânea, né, no falar em público, ou em deixar as ideias, a gente tem todo um trabalho, né, que tem que ser feito de forma que a gente tenha isso não só incentivado, mas de uma forma mais natural. Uhum. Então, a conversa, por exemplo, se os pais, né, claro, na escola a gente faz uma roda, a gente conversa, a gente pergunta, né, dos próprios trabalhos que, dependendo da idade, a gente tem lá para expor, existe uma exposição daquele conteúdo também, que a criança vai, né, colocar para os amigos, e nesse momento a gente já nota que tem crianças com dificuldade, que não querem, né? Então a gente não força. Uhum. Não quer, nós vamos conversar, nem que seja para ele chegar e falar para o professor. Sim. Ele vai falar no primeiro momento para o professor e aí junto trabalhar a expectativa do pai. Entendi. Tá? Porque os pais, eles querem muito, né? Mas que os filhos se desenvolvam. Porém, eles se frustram muito fácil, né? Muito fácil, quando eles percebem que a criança começa a travar. E às vezes a criança até trava por conta do quê? Da forma de tratamento, como às Sim. vezes tem, de muita expectativa. Então, a expectativa do adulto, eu até costumo dizer, nós somos adultos, então nós vamos ter o que é a tolerância. Uhum. Né? Então, nós vamos aceitar o que aquela criança está trazendo, né? Por quê? Para dar aquela confiança para ele até o ponto que ele chegou e, com certeza, na continuidade, ele vai evoluindo. Tá. Agora, se isso não for feito, né, se a expectativa dos profissionais forem muito grande e dos pais também, a gente acaba, né, com todo esse caminho que poderia ser promissor, né? Sim. E também algo que eu sempre comento, nunca ficar rotulando, né? Ah, ele é tímido, Uhum. ah, ele não consegue falar. Não, vamos falar coisas boas, né? Ah, aquele dia você falou isso, nem que seja uma palavra. Por quê? Porque ele vai se sentir, É os né? gatilhos, são os São gatilhos, os né? gatilhos, para que a gente consiga daí fazer com que essa criança naturalmente ela flua, né? Ela pega o microfone. Eu também consigo, também posso fazer, né? Sim, Então sim. deixa eu ver se eu entendi. Então existe a didática, né? Sim, Que é sim. o material ali de trabalho do professor e tal, Uhum. mas que de alguma forma também tem que ter uma flexibilidade, porque também existe o indivíduo, Perfeito. que cada Isso. um tem o seu perfil, a sua Sim, forma de lidar com a sim. vida, de receber a informação Uhum. e de também de colocar isso para fora, né? Uhum. Eu até diria que esse acolhimento, né, Uhum. quando a gente pensa na própria na escola, né, esse acolhimento ele vem do todo, né, é um acolhimento total. Porém, para ser significativo, aí ele se torna particular, né? Porque às vezes eu vou ter um resultado de uma criança por meio de um assunto que não tem nada a ver com aquilo que eu estou tratando. Uhum. Né? Eu já cheguei na alfabetização com crianças com grandes traumas, né? Iniciando falando sobre drones, que era o quê? O interesse É o que dessa criança, desperta, que é o né? desperta. E aí nós vamos sim falar sobre drones, vamos fazer drones, vamos, né, trazer tudo isso para a realidade, para aí sim, Uhum. né, chegar no ponto principal que nós queremos, né? Sim. Para nós acaba sendo o João pode decorrer um pouco sobre esse assunto. Uma crítica nossa, essa questão, né, do ensino, ele ser, às vezes, na nossa percepção,
quadrado demais, Uhum. né? Só Uhum. vai até ali. Isso que a senhora falou é fundamental demais. É ter esses starts, né? Uhum. Você achar o fio ali que Uhum. desperta o interesse da pessoa naquele assunto. E às Uhum. vezes a escola tem um pouco essa dificuldade, porque eu Uhum. tenho um material pronto, eu vou falar Aham. sobre isso, Uhum. tem um começo, um meio, fim e terminou. Uhum. Não é, Ju? Sim, isso é o que acontece na maioria das vezes. Eu costumo dizer o seguinte: eu costumo dizer que enquanto o professor, educador, ele não resgatar a criança que ele foi um dia, Uhum. Uhum. ele não vai conseguir enxergar o mundo da criança com os olhos dele. Uhum. Então, o processo de empatia, que é, se você for, por exemplo, definir o que é empatia não é apenas se colocar no lugar do outro, né? Porque é muito difícil eu me colocar, por exemplo, no seu lugar, Eliane, Uhum. que às vezes você está sentindo uma dor muito profunda, Uhum. né? Isso para mim não é empatia, Sim. né? Empatia é eu ver e enxergar o teu mundo com os meus Isso. olhos, Isso. entendeu? Então eu consegui ver que você está doente ou está com uma dor sem sentir essa dor, porque eu não vou conseguir sentir essa dor, Uhum. entendeu? Então, na minha cabeça, eu vejo assim: se o professor quer se desvincular desses meios, né, antigos, não é apenas dizer que o Joãozinho é protagonista da sua própria história. O professor faz parte disso também. O Sim. professor, ele tem assim um peso muito considerável em relação à evolução do Joãozinho. O Joãozinho, ele é ainda um inocente. O Joãozinho precisa ser guiado, ele não precisa ser colocado pensamentos impuros e nem ideologias, Uhum. mas sim a ciência, mostrar caminhos, né? Mostrar modos lúdicos, se ele estiver naquele momento que ainda não foi alfabetizado, entender o que é ser carismático, entender o que é se colocar no lugar do amiguinho, quando o amiguinho está com um problema. Então, tem uma série de coisas que o professor, ele é o doutor, ele é o super-herói dessa criança, Sim. para poder fazer com que ele entenda isso e possa subir degraus Uhum. no dia a dia. Isso, João, é legal que o professor enxergue o poder que ele tem, né? E esse poder, ele deixa muito claro com os próprios exemplos, né? Então, tem situações, né, no decorrer do parque ou mesmo dentro da própria sala de aula, que o professor tem a oportunidade, né, de trazer aquela criança, às vezes, que tem uma certa dificuldade, né, Uhum. e aproveitar, né? Se ele aproveita tudo isso, né, esses momentos, ele consegue, sim, trabalhar essa criança de forma que ela realmente se sinta bem, se empodere, né, também para resolver as Sem coisas, matar a criatividade da sem criança, né? matar a criatividade. Eu costumo dizer assim que o brilho nos olhos, essa criança tem que permanecer, tá? Ela tem que ser criança, Uhum. tá? Tanto que assim eu vibro com as situações que às vezes a gente tem, né, e vai conversar com eles, a forma como eles veem, Sim. a forma como eles acreditam, e eles são muito mais duros que a gente, sabe, para resolver, né? Eles falam mesmo, eles dão o recado, São diretos. são diretos, sabe? Até o tom, São verdadeiros, são né? verdadeiros. Verdadeiros é o... E o professor, né, ele pode, né, ele tem esse poder de passar, né? Mas aí ele também tem que ter essa Uhum. sensibilidade e também parar de achar que ele está perdendo tempo, né? Porque às vezes uma conversa ou uma palavra você resgata aquela criança, né? Então é muito legal e essa parte de ver, né? Do professor se ver como criança, Que foi um dia né? Que foi um dia resgatar esse... resgatar, né? Nem que seja assim, se não foi tão legal, que seja para fazer uma história diferente, Uhum. né? Uhum. Mas a senhora também não acha, aí agora a problemática da coisa, né? Que existe uma linha tênue nisso entre
dá a liberdade da criança ter autonomia Sim, e, por outro lado, ela não ter limites, sim, né, e isso também precisa ser, de forma didática explicado para ela, né, que com até certeza. ali Uhum, é legal ela ir, ela vai aprender, ela uhum, vai se desenvolver, só que dependendo do caminho que ela for, vai ser perigoso, isso. vai correr risco e Uhum. não é legal que ela passe Sim, isso, né. sim, sim. Então também existe esse jogo de cintura, né. Existe e nós, assim, estamos passando, eu diria que por uma fase bem crítica nesse sentido, Uhum, né, da qual eu sinto que existe uma certa confusão, né, entre autoridade, né, e autoritarismo. Então uhum, as pessoas, às vezes, os pais principalmente, por sentimento de culpa, acha que se ele disser não, ele está sendo autoritário, quando na verdade ele uhum, vai estar ajudando essa criança, né, a viver a melhor em sociedade. Porque se a criança não vai tendo esse direcionamento dos pais, eu falo dos pais porque esse direcionamento vem dos pais. A escola, ela dá continuidade, que ela tem as regras, né, ela tem a convivência e ela espera o respeito, sim, né. Então se os pais vão dando, né, essa noção, essa criança também vai respeitando o meio uhum, em que ela está. Só que o que às vezes por esse sentimento de culpa os pais acabam não fazendo, e isso acaba extrapolando de uma forma que o pai mesmo não aguenta. uhum, E isso no futuro, quando você não tem isso bem trabalhado, né, eu tenho visto ao longo desses 35 anos aí de história, o grau de ansiedade que essa criança vai tendo, porque tudo ela pode, tudo ela faz, sim. entendeu? Ninguém manda, e não é nem questão de mandar, né, é questão, né, estar dentro de um espaço que não é a sua casa, Existem as regras sociais, existem né, as que é o regras espaço do outro, né, do que precisa ser outro e tem respeitado. que respeitar. Então existe sim, e e aí essa correria, né, desses pais Uhum, e o sentimento de culpa por estar, né, não ter muito tempo com a criança, acaba, né, levando sim. para essa situação, da qual, né, eu sempre oriento para que os pais tenham essa consciência no momento certo, tá? O momento certo, né, dessa etapa aqui de desenvolver é essa primeira infância, tá? Depois, a gente não constrói laços, tá? Às vezes não dá a impressão que a gente sai de uma sociedade que aperta demais para uma sociedade que flexibiliza demais, né. Uhum, Não sei uhum. se Sim, se sim, esse ponto sim. de vista está correto, E né, é mas assim, é o meio termo, né. Eu acho que a criança, ela pode muitas coisas, mas tem coisas que não são negociáveis, uhum, sabe. Então, os pais eles têm que ter essa consciência, né. Então, de coisas mínimas, às vezes eu vejo os pais sofrendo, às vezes vai pôr uma mesa, né, e essa mesa com essa alimentação que está todo mundo comendo, a criança é, fala: "Não, eu não como isso, eu quero isso", né. Então, isso faz com que o pai seja refém de uma situação da qual ele está criando um problema para a criança, né, sendo que sim. ele poderia explicar: "Filho, nós temos aqui Uhum, essa comida, nós vamos almoçar, né, em família ou jantar", para que essa criança também enxergue essa tolerância, né, e sim. não simplesmente mande no Aham. pai, e a gente tem visto muito isso. Isso me fez lembrar o ir ao mercado, né. Ai, nossa! Para É, algumas famílias é, é um é, transtorno, né, é uma é. dificuldade, assim, gigantesca. Nossa! E eu vejo os pais, assim, tristes, porque falam: "Eu não consigo sair com meu filho", Uhum, tá. E por que que ele não está conseguindo? Porque essas regras, esses combinados têm que ser muito claros, sim. né. Então, quando ele sai, por exemplo, vai ao supermercado,
independente da idade, a criança tem 1 ano e meio, a criança tem 2, né, a criança tem 3, nessa idade é a idade, né, do mais desafio, a Uhum. idade de chorar, de querer pegar as coisas, de se jogar no chão, né, e o pai ter que sair, né, de uma forma com todo mundo olhando ele, Ou a né, solução é carregando, né. responder ali à vontade da É, criança, é, mesmo que não seja o é. melhor, né. Muitos pais acabam cedendo e essa é a pior forma. O ceder, eu costumo dizer que o limite é como um elástico, né. Uhum. Então a criança quer, e o pai fala: "Não". Aí a criança quer, ela vai insistindo, 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 onde que vai arrebentar? Quem é que vai ceder? Se o pai ceder, da próxima vez, ele não vai chegar aqui, ele vem para cá. Se ele ceder de novo, ele vem. E logo a situação Perde o controle. vai perdendo o controle. Então, o ideal, até uma dica, se vai para o supermercado, combinou. Uhum. Vai a mãe, o pai e a criança. A criança começou, né, a se jogar, começou a gritar, começou a querer. Essa mãe pega essa criança, mas não pega a criança olhando, pega a criança de costas assim para o rosto, na altura aqui do rostinho dela, ela fala: "Nós vamos embora". E a criança vai, né, espernear, vai gritar e ela vai embora. Combina com o pai que continue a compra, Uhum. certo? O seu pai vai ficar e nós vamos embora. E vai embora. No decorrer, de acordo, né, com o temperamento da criança, ela às vezes vai parar e vai tentar negociar para voltar. E você não vai voltar. Você vai embora. Você vai chegar, vai aguardar, nem que seja no carro, vai ficar lá combinando, esperando o pai, né, Sim. chegar com a compra. Chegando em casa, senta, conversa, pergunta se entendeu, como foi, Aham. né, e para a próxima saída, relembra: "Nós vamos fazer compras, por favor, sem choro. Tem horas que a mamãe vai conseguir, o papai também, tem horas Sim. que não. Combinado? Combinado". Isso gera um vínculo de comando, né? Saber que Sim, tem alguém no comando, que não está exatamente. largado. E isso traz segurança, Uhum. isso, né, além o limite que é visível, mas essa segurança para o indivíduo é muito importante, né. Então, exercitar, eu falo: "Ó, de Uhum. acordo com o temperamento dessa criança", tem criança que no meio dessa ida embora da primeira vez, ela já resolve, tá. Super aula aí hoje para nós, né. Aí é, E assim, a é, senhora falou de realmente fazer, né, executar aquilo que é, prometeu, porque tem muitos é. pais que: "Ó, se você Ah, não sei o que lá, eu vou fazer isso e isso", é, mas não faz não nunca, né. faz nunca. Só fica na É, promessa e a criança ela não é boba. é, Ela é, pega é. isso que isso é só uma conversa que não vai mudar Exatamente. nada, né. E até tem mãe que às vezes fala, que eu falo isso em reunião, né, Uhum. aí elas falam: "Eliana, eu lembrei de você esse final de semana". Olha só. Eu falei aquele caminho, porque eu falo: "Gente, a hora que você pegar a criança no colo e estiver falando no ouvidinho dela, vocês vão ver as pessoas à sua volta, todo mundo olhando para você e, né, imaginando: 'Olha que criança, olha que não atende', Uhum. e você vá plena, mas o seu caminho, né, vai ser muito longo até chegar e muitas pessoas vão vendo vocês". A Failiana começou a me dar um calor e ele não parava. Eu falei: "Olha, de acordo com o temperamento, eles demoram, às vezes vai ter que fazer de novo, mas ele tem que sentir que é dessa forma, Sim. né, é dessa Bom, forma". então, é super importante, né, essencial aí o contato dos pais, né, com o Sim, ambiente escolar. sim, Então, pelo que a senhora está me falando, existe esse espaço para o pai, sim, né, junto com a sim, escola. E sim. como é que funciona esse Então, contato dos a pais? gente costuma fazer assim, geralmente em reuniões, né, bimestrais, de acordo com o grupo, a faixa etária Uhum. e o interesse, às vezes eu explano algumas ideias, algumas orientações. E de acordo com a criança, né, no dia a dia, né,
a gente tem a conversa com o pai também, tá? E, dependendo da criança, esporadicamente, na necessidade, ou seja, essa etapa, né, esse tipo de orientação, ela acaba sendo assim, fazendo parte do trabalho, né? Sim. Então, o pai que realmente quer ajudar, né, não é porque a Helena pega no pé, né? Eu quero, na verdade, ajudar essa família, ajudar essa criança. Então, o que for preciso, nós vamos fazer. Uhum. Então, bimestralmente, às vezes esporádico, dependendo da situação, e se tiver necessidade, diariamente uma conversa, tanto com a criança quanto com os pais, né? Porque de acordo com o temperamento vem a medida, né? Sim. Essas crianças ultimamente têm um temperamento bem forte. Né? É, Porque é fácil, né? Tá aqui, fecha a porta, tchau, agora é com você, né? Se vira aí. Então, e aí esse temperamento, para que, né, essa criança viva em sociedade e lá na frente, né, eu costumo dizer, esse limite, ele vai trazer também para o pai a amizade, tá? Porque tem pai que quer comprar, não, que acha que o bem, né, material, por conta da correria, ele satisfaz. E ele não satisfaz, ele é momentâneo o que você tem. O Material. contato nada supre, né? Não. Esse contato direto, Nada né? supre. Então, é algo assim que tem que existir e é o brincar. Né? Então, assim, se a gente falar de brincar, a gente brinca na escola com conteúdo, com regras, com o faz de conta, ela aprende, né? Ela traz a emoção, ela traz o conhecimento. E em casa é o brincar também, só que assim, é olhar no olho, é falar, filho, do que você quer brincar? Né? Ai, vamos. Só que, ó, sem TV, sem celular, sem, né, uma conversa paralela, é com a criança. Né? Então, é muito importante. E tem aquela criança que ela é super comunicativa, né? Tem. Que ela quer falar para os pais ali o que ela passou, o que aconteceu com o coleguinha, o que foi o dia a dia dela, e às vezes o pai tem essa dificuldade de escutar a criança, né? O que eu acho interessante, Liana, Edson? Veja só, vou citar eu como exemplo, tá? Para não chegar em outras instâncias. Eu lembro quando a minha mãe caminhava comigo 6 quilômetros a pé, numa estrada de chão batido, para levar para a escola. Eu lembro nitidamente. Eu sei alguns detalhes de conversas, de algumas coisas que aconteceram na ida. Mas na volta, eu não sei se ela sentiu dor, se ela sentiu medo, se ela teve algum problema, e eu nunca saberei, porque eu não tive oportunidade de conversar com ela em casa, porque isso, enquanto nós somos crianças, nós não temos esse discernimento. Né? Então, hoje eu tenho um certo arrependimento de não ter perguntado mais coisas para minha mãe, para o meu pai, deles não terem mais não terem compartilhado mais histórias da vida deles enquanto criança, dos pais deles, dos avós deles. Então, eu sinto que, às vezes, falta muito isso na família, né? Daquele negócio, deixa o celular de lado, deixa a TV. Vamos brincar do quê? Vamos falar um pouco da minha infância. Ou, papai, mamãe, poderia falar um pouquinho da tua infância? Como é que foi? Não existe interesse se não houver alguém no comando. Alguém fazer. Às vezes isso pode ser divertido. Hoje eu consigo fazer isso com o meu filho, com o João. Hoje à noite, sempre em algumas noites ele me pede: papai, conte mais o relacionamento com o seu pai. Que graça. Conte mais das coisas divertidas, né? E eu conto um monte de histórias, né, que aconteceram comigo. Para ele se diverte, porque às vezes ele se vê, muitas vezes, em mim. Então, eu acho que falta, como o Edson mesmo disse, falta isso. Falta esse tipo de relacionamento. Acho que são valores que precisam ser resgatados. Sim. E que
é de tem uma importância tão grande, talvez não na infância com um garoto de 5, 6 anos, mas esse garoto de 5, 6 anos vai ser um João de 50, 60 anos que vai falar: poxa, eu não sei nada do meu pai e da minha mãe. Sim, poxa, é verdade. Você está entendendo? Então, Uhum. eu acho que isso vem somar e vem contribuir com a educação também. Sim, Quando a gente fala, desculpe eu estender um pouco mais, mas quando a gente fala, poxa, uma criança que está na escola, que ela aprende as letras, que ela é alfabetizada, eu acho que é muito mais do que isso. Uhum. Existe um mundo de possibilidades, Sim. né, que vai além só do que a alfabetização. É. A alfabetização é um resultado que vai acontecer, mas existe, né, um mundo de possibilidades ali que está na fusão entre a família e a escola, Sim. no meu entender. É isso mesmo. Isso, e inclusive, né, falando dessa parte, pegando aqui o gancho que você falou, da criança que fala muito, Uhum. né? Então, às vezes é comum, né, a gente ouvir, ai, não aguento mais, não para de falar, né? E aí eu sempre falo, aproveitem, conversem. Claro que eu também deixo claro que para que a pessoa também tem hora que ela não vai conseguir, né? Hora ou outra, não tem problema. Uhum. Você não conseguir ouvir seu filho, até porque nós somos humanos. Sim. Porém, na maioria das vezes, no dia a dia, ouça seus filhos agora, na primeira infância, para que eles, né, te ouçam lá na puberdade, Nossa, isso é na importante demais. adolescência. Então, lá na frente, né, que daí a gente vai, Eliana agora ele não quer me ouvir. Eu falei, mas você ouviu o seu filho? Só está sendo recíproco. Exatamente. Aí não tem terapia, né? Vai para terapia, vai. Nem a terapia. Tem crianças que não querem nem fazer a terapia por conta disso. E isso que o João comentou da questão da história, gente, é sentimento. Uhum. Né? A criança ela se apropria, né, de uma história, né, e ela acaba trazendo para a vida dela, meu pai, a minha mãe, né? Então essas lembranças, né, que a gente vai tendo de como era, né, a sua vida, e você falando, né, como você lembra como se fosse hoje, né, conversando com a mãe, ou seja, o quanto isso é significativo. Sim. Né? E isso os pais têm que trazer para agora. É um resgate, né? De conversa, né? De sentar. Então, se sai, vai para um restaurante, aproveita esse momento de família, de conversar, né? Sim. De perguntar para o filho do que ele quer falar. Hoje eu vou contar para vocês, né, uma situação, né, que eu passei com meu papai, com a minha mamãe, de forma que essa criança perceba, né, como foi a sua infância, né? Porque às vezes a gente vai ter isso, às vezes em trabalho de escola, quando você, né, pede para a criança fazer uma entrevista em casa, quando na verdade isso poderia fazer parte, né, até para mostrar para eles o quanto as coisas eram mais difíceis antes, né? E hoje o quanto, né, eles têm com mais facilidade as coisas. Sim. Né? E o ser humano ele tem assim, uma preocupação de fazer o melhor, né, para o filho. Então, a nossa história mesmo, que a gente passou, é muito importante que eles saibam, para eles verem o caminho, né, que se percorreu. Né? E isso eu trago também para a habilidade. Né? Então, vamos supor, eu diria que as nossas crianças, elas podem ser uma pessoa melhorada, né? Se a gente pegar a nossa performance. Se a gente olhar lá atrás... ela está copiando muita coisa daquilo que do que ela vive dentro de casa, né? Exatamente. Então, muita coisa que a criança faz, fala, reflete aquilo que o comportamento, né? O que ela tem aprendido. E aí o exercício, né? Então, vamos supor, uma criança mais introspectiva, né? Uma criança mais seletiva, né? Que você quer, na verdade, proporcionar que ela seja mais extrovertida, né? Que ela
seja mais proativa, né? Isso tudo você consegue fazer exercitando, Sim. combinando. Né? Dentro disso que ela está falando, tem a questão da dependência, né? Aquela criança que ela é muito dependente do pai, da mãe, Sim. de um adulto, ela vai ser um adulto dependente também, Sim. emocionalmente, né? Sim, sim, Todos os sim. aspectos aí de outra pessoa. Então, Eu quero fazer uma provocação aqui, posso? claro, Vou provocar aqui, então. Eliana, sim. o que você acha que todos os professores, ou diria a maior parte deles, têm ideia da importância deles na educação infantil? Você acha que eles têm esse conhecimento? O quanto eles são importantes? A maioria, quem sabe uma boa parte. Você acha que existe ou... Então, eu diria para vocês assim que na nova geração a gente tem professores maravilhosos, né? E eu diria para você que essa importância, né? Eu diria que ela vem muito do afeto, né? Então, assim, de querer transformar, né, aquela emoção, né, aquele conteúdo numa vivência, né? Então, eu diria para você que, mas também eu sinto a, a formação, né, que a gente tem que ter antes dessa O vivência. preparo, né? O preparo, né? Então, mas se o adulto, né, tem esse afeto pela criança, né, na hora que ele pega um conteúdo, ele transforma, né? E a transformação desse conteúdo traz aquela criança, até retoma ele enquanto criança, né? Se a gente for vivenciar ali os conteúdos que são trabalhados, né? Então, eu diria para vocês assim, pegar um exemplo simples, né? A entrada do inverno, né? Então, a gente tem o que nós temos aqui Vivaldi, né? Que a gente tem toda essa parte aí das estações, né? Então a gente vivencia, né? Essa Explorar as temáticas, né? explora e sente na natureza, né? Então eu olho para aquilo, eu vejo, né? Eu sinto, eu falo. E a hora que você pega uma criança, por exemplo, de 1 ano e meio, 2, nossa, elas ficam maravilhadas. De 3, de 4, de 5, né? Agora, eu sinto que para esse professor ter, né, saber dessa importância, esse sentimento de afeto tem que estar dentro dele. Será que as universidades hoje que formam, capacitam esses futuros profissionais para lidar com essas crianças, coloca a importância deles e o trabalho que eles vão assumir no futuro, que é de altíssima relevância e importância para aquele serzinho inocente? Será que faz parte do processo de formação? Será que no nosso país hoje a maioria desses professores estão sendo capacitados, estão sendo preparados para acolher essas crianças, para fazer parte da continuidade daquilo que os pais, né, às vezes esperam? Será que isso hoje em grande escala acontece no nosso país? Só uma provocação. Então, eu, assim, desde de anos atrás, né, que quando dava aula na faculdade, também dei aula no curso, né, de pedagogia, já trazia essa temática, né, do quanto é importante, né? Então é assim, é conscientizar mesmo, né, além de formar, né? Porque o formar, você passa por aquela formação, mas eu sinto que falta vivência. Sim. Né? Então, a faculdade, né, para que ela realmente consiga, né, exercitar, né, consiga que esses professores sejam esses educadores, ela tem que exercitar.
e isso falta, que é a prática, né? A prática. Então, vivenciar o conteúdo, né? Como se eles fossem crianças, né? Sentir o Uhum. conteúdo, né? E não passar pelo conteúdo, Sim. né? Então, assim, às vezes a escola se torna muito conteudista e só passa, né? E não fica. Sendo que, na verdade, é o sentimento, e principalmente nessa etapa tão valiosa, né, que é crucial na Sim. vida, é formação, né, da parte emocional, da parte social, né, de toda Uma a casa, compreensão. uma casa com péssimo alicerce, ela pode ser destruída a qualquer Sim, momento. Então, a base é, da educação tem que ser bem construída, tem, bem alicerçada. tem. Porque aí você percebe o quanto faz sentido para ela, né? O quanto ela assimila, né? E além, né, que a gente costuma dizer quando eu falo, quando que eu sei que existe um conhecimento, né? Quando eu me aproprio, né? E eu vejo que eu assimilei, né? Eu vejo que eu estou ajudando, né? Uhum. Eu vejo que eu estou de repente repensando, né? Ali, então acomodei aquele pensamento, desse pensamento acomodado eu estou criando, Sim. né? Então, do pensamento, né? Eu acho que vem aqui todo o protagonismo com o pensamento, né? Com esse lado social, né? E Uhum. junto a criatividade, né? E junto, para daí fazer sentido, o acolhimento, o afeto, Sim. né? Porque às vezes o conteúdo é maravilhoso, mas não chega, É. chega, né? E com isso a gente também tem as ferramentas, né? Então, assim como tudo na sociedade, o ensino também evolui. Sim. E hoje a gente teve aqui o secretário de Educação da cidade e a gente falou bastante sobre isso, né? Sobre essa nova forma de trazer ferramentas para a escola, que é o computador, é o Uhum. tablet, é a lousa lá, que agora é eletrônica, né? É digital. Então, são tantas ferramentas. Aí agora eu queria fazer uma pergunta para a senhora que lida com isso o tempo todo. Aham. Como que a gente equilibra a tecnologia de uma forma que ela seja uma ferramenta e também evite, em alguns momentos, né, ela não ser uma distração, Uhum. né? Como que a Uhum. gente equilibra isso, Uhum. usa essas ferramentas aí de uma forma que ela ajude realmente, né? Sim, sim. Eu vejo assim, a tecnologia ela é super importante, Aham. né? Então, assim, para o professor, ele acaba sendo um recurso, né, que ele pode é, motivar, né, essas crianças de uma forma muito eficaz, né? Sim. Mas de forma também que ele não tenha somente, né? Uhum. Claro que jamais substituir, né, o ser humano, Não pode a né? criatividade também, né? Exatamente. Então, dentro da sala, né, a gente tem ali, eu costumo dizer, imagens que você pode ter ali como um desafio, né? Uhum. Você tem também, né, a própria, tem alguns aplicativos, né? Os Os jogos, não é? jogos, né? Então, por exemplo, no inglês mesmo, ajuda muito o Sim. aplicativo, né? E tudo isso levando em consideração, quando a gente passa para a família, o tempo, né? Uhum. Então, né, se a gente falar de ser aliada ao semelhante, ela tem tudo para ser aliada, né? Se ela for utilizada Sim. de uma forma equilibrada. Então, em casa, tomar cuidado com as idades, né? Uhum. Então, a própria Associação, né, de Pediatria deixa aí umas dicas com relação à propriedade, né? Sim. Até 2 anos não ter contato, a partir de 2, né, para até 5, 1 hora, né, Uhum. por dia. Ou seja, a gente tendo esse cuidado com as crianças, a gente tem, com certeza, né, esse uso equilibrado. Então, o celular não pode ser a babá. A criança chorou e Aí, entrega na mão dela. isso, não pode se abafar, tá? Então, é algo que, se o pai souber, né, trabalhar, ele vai ter sempre,
né, ali em mãos e não vai ser nada excessivo, né, Uhum. que atrapalhe, que tire a atenção, Sim. né, que a gente tem tantas coisas aí, tantos estudos, né, Aham. mas e para o professor também. Então, o professor é recurso. Recurso, muito importante. Ferramentas, né? Ferramentas, Então, desmistifica o que a senhora está falando, e até aquela questão que o pessoal fala, né? Ah, a inteligência artificial vai substituir o humano. Em partes. Talvez o trabalho ali pesado, ao invés de imprimir um Sim. papel e ter pilhas de documentos, não, agora a gente tem tudo digitalizado. Então, faz com que as coisas sejam mais rápidas, mais fluidas, né? Sim, sim. O desenvolvimento seja melhor e a escola não tem como fugir disso, é algo que veio para ficar, Sim, com né? certeza. Então, é algo que é fundamental também e a escola ela tem que saber, né, lidar com esses novos recursos aí de forma a somar, a ter uma Sim, escola mais moderna, né? com Porque certeza. não tem como escapar disso. Não, não tem. E estando dentro, né, dessa questão de tranquilidade, Uhum, a gente tem aí uma aliada forte, né? E que faz parte da vida, né, das pessoas, né? exatamente. Então é um ganho muito grande, né? Sabendo usar. Uhum. Muito legal. Olha só. Infelizmente, o nosso tempo já está se esgotando, tá um papo tão bom, né? Como sempre aqui. Quero dizer que foi um prazer muito grande ter a senhora conosco aqui e tenho certeza que não vai ficar só nessa oportunidade, né? Pô, surgirão novas Quando o papo oportunidades. é bom, o Aham. que acontece, Edson? O que a gente tem que Ah, fazer quando o papo está sendo bom? a gente tem que trazer de volta, né? Isso. Ai, com o maior prazer. A gente está num papo Aí, bom, dessa vez aí Faz você assim. traz a Amanda, né? Isso, com certeza. Eu Na trago a próxima vez. Amanda. É isso aí. Trago a Amanda também para participar. Então, Ok. A Amanda também é uma pedagoga. Ela se formou formou agora. pedagogia, né? Isso, Ah, sim. Para quem não sabe, a Amanda é filha da Eliana e está Isso. seguindo os mesmos passos. Isso mesmo, pedagoga agora. Isso aí. Tá vendo aí, ó? Está muito feliz seguindo aí a trajetória da mamãe. Muito legal. E a senhora é uma prova viva, né, de que não adianta ficar estagnado, né? Uhum. Então, aí foi a sua carreira e mostra aí uma grande evolução, a senhora chegou onde chegou porque aproveitou as oportunidades, trabalhou muito, né? Nossa, Fez a coisa acontecer e hoje está colhendo os frutos disso. O Nova Geração, que é o colégio que, inclusive, é o colégio da Eliana, né? Ele já está há mais de 20 anos, né, no mercado, não? 23 essa semana, 26 23. de julho. 23 anos. Ali ela é especialista só em educação infantil, hein? Não é isso? Desde o berçário, Até o alfabetização. pós. Não, mas eu estou falando hoje no colégio, Isso, até você, o quinto ano. você vai até o Fundamental 1. Isso, Fundamental 1. Isso, nossa, Tá no especialidade. colégio. Isso aí. Aí. Bom, professora, muito obrigado. Foi um prazer muito grande tê-la conosco aqui. Queria que a senhora deixasse aí quem quiser conhecer, né, o colégio, como é que faz, como que acessa, tem redes sociais. A gente vai deixar também os contatos todos na tela aqui. Fica à vontade para falar. Ainda não é as suas considerações finais, né? Daqui a pouco a senhora vai falar um pouquinho mais, mas eu queria que os nossos espectadores soubessem como é que faz para encontrar aí o colégio e a senhora. Então, para quem, né, quiser saber um pouco mais, Nova Geração Sorocaba, né, o Instagram. Uhum. Então, no Instagram tem um pouquinho ali, né, do nosso trabalho ao longo. Então, a gente procura deixar ali para que vocês possam ter essa noção, né? Então, o espaço da escola é maravilhoso. Aonde que é? Que bairro que é? Fica aqui no Guadalajara. No Guadalajara. Próximo aqui do Recreativo Campestre. Uhum. Então, E atende crianças de que faixa etária? De 4 meses a 10 anos, né? Infantil e Fundamental 1. Legal. Ali um espaço muito rico, arborizado. Então, as crianças, além de aprenderem bastante, brincam muito. Uhum. Então, eu costumo dizer ali que é o ideal para a infância, né? Então, tem terra, tem grama, tem
todo espaço ali para eles explorarem, tem muitas árvores frutíferas também, né? Então, ao longo do ano, a gente vai vendo uma carambola, tem caju, tem um cajueiro, né? Então é até legal que às vezes dá 1, 2 cajus todo ano. Verdade. Aí a gente olha, tira foto, mostra, e a gente compra o caju para eles experimentarem, né? E aí a carambola também, né? Então, a carambola e o pé carregadinho, né? Uhum. Então aí eles brincam, fazem, experimentam, colhem carambola, fazem carimbo de carambola. É algo assim Olha. muito gostoso, né? Ok. Tem romã, tem macadâmia, tem néspera, tem manga, tem várias ali, né? E que não perde nada para os outros colégios badalados aqui de Sorocaba, né? Um colégio que está aí, né? Que você está lá esperando o pessoal, caso alguém queira fazer uma visita, não é isso, Helena? Sim, com certeza. Então agora assim, a gente tem fila de espera para vários grupos, né? Mas quem quiser conhecer, entre em contato. A gente Então, programa uma visita. isso é o resultado né? de um bom trabalho, né? Isso, Então, isso. muito legal. Agora sim, né? Fica à vontade aí para dar suas considerações finais. Quero mais uma vez agradecer a sua participação, atender o nosso convite tão prontamente. Foi assim um papo muito bom, muito gostoso. Fica à vontade aí para a senhora. Obrigada, vocês concluir. são maravilhosos. Muito obrigado. E assim, quero deixar uma, uma orientação, uma mensagem para os pais, né? Uhum. Assim, continue sendo protagonista da história do seu filho, né? Porque com esse protagonismo, com que eles consigam enxergar, né, quem vocês são, né? Porque mais do que uma palavra, a gente tem aqui o exemplo, né? Vocês vão com certeza garantir, né, que esse futuro seja de grande valia para a criança. Né? Então, brinquem bastante, construam laços para que vocês tenham amigos no futuro. E a infância ela é curta, né? Ela passa rapidinho, Passa né? muito rapidinho. Então, aproveitem enquanto vocês têm, né, essa fase que é primordial para a vida deles. Certo? Muito bom. E aos professores, quero agradecer, quero também dizer o quanto eles são importantes, né? Porque sem professor não teríamos nenhuma profissão. Sim, né? é verdade. Então, é de formação, é de alicerce, né? Então, continuem, né, sendo essas pessoas assim que façam a diferença na vidinha das crianças. Uhum. E para fazer essa diferença, a gente tendo o afeto, o acolhimento, claro, com a formação, nós vamos com certeza ser lembrados no futuro, certo? Então, agradeço, gente. Muito obrigada. Muito bem. Isso aí. Muito bom. Nós tivemos uma verdadeira aula aqui hoje, né? Então, acho que todo mundo que nos acompanhou, que vai estar vendo esse conteúdo, vai estar aí recebendo um conteúdo maravilhoso, tá? Pessoal, a gente também está aqui no Evolução Centro Tecnológico Educacional. Então, você pode ser ajudado a encontrar aí a tua expertise, desenvolver a tua carreira, tá? Nós vamos te ajudar a encontrar aí a tua profissão. Então, tá meio perdido, né? Jovem, adolescente, quer encontrar a sua carreira? Venha nos conhecer que a gente vai te apoiar nisso, tá? A gente está aqui em Sorocaba, na Rua Bulgária, no Jardim Europa, número 72. Vai ser um prazer receber vocês aqui pessoalmente. Nós temos aqui cursos de graduação, pós-graduação, cursos técnicos, cursos profissionalizantes, robótica, inteligência artificial, que é o que está aí dominando o mercado hoje. Então, para não ficar para trás, venha entender sobre isso, tá? Inglês imersivo. Então, todas essas áreas, nós temos aqui pessoas preparadas para te atender e falar a respeito desses assuntos, tá? E agora, Edson, nós também somos um polo, né? Agora oficial da UniBF, da Universidade de Santa Catarina, tá? Então, o pessoal que quer aí fazer, né, como você já disse, uma graduação, uma pós-graduação, MBA,
nos procure, porque agora temos aí essa relevância que você pode ter um diploma reconhecido pelo MEC, né? Pois hoje nós somos credenciado, um polo credenciado da UniBF. Parabéns. Olha, muito legal, tá? Então venha ter o seu diploma aqui conosco, não só o diploma, né, mas abrir os caminhos aí para um universo, para o mercado, para o empreendedorismo, para aquilo que é a tua vocação, tá? Então, quero também te agradecer que nos acompanhou até aqui. Aproveita aí para se inscrever no nosso canal, comentar o que você achou, deixar sua mensagem aí para a professora Eliana, para nós aqui no Evolução, tá? O que você pensa a respeito, se você é pai, mãe, deixa aí o teu comentário também, o que você achou aí de tudo que foi falado, se você concorda, até se você discorda, tá? Aproveita deixar o seu like, ativar as notificações e nos acompanhar aí nos demais vídeos que nós vamos estar postando aqui. Até a próxima e muito obrigado.